Lucas 14, de 7 a 11. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado a um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga: dá o lugar a este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isso uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, nós te louvamos por esse dia. Somos gratos a Ti pelas nossas vidas e agradecemos a Ti, ó Deus, pela Tua palavra, que através dessa simplicidade de Jesus nos ensina princípios de amor, princípios de renovação. E sempre, ó Deus, quando olhamos para a Tua palavra, ó Deus, nos curvamos a essa necessidade de olhar para nós mesmos e mudar, ó Deus, muitas vezes a nossa atitude. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, e que realmente nós possamos aprender segundo a Tua palavra, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós colocamos como mês do lar o tema: sede servos uns dos outros, andai em amor. A base em 2 versículos de Efésios 5, 1 e 2, que diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. E Efésios 5, 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Nós falamos há alguns dias, acredito que foi numa reunião de oração, que nós estamos vivendo um tempo de intolerância. Parece que nós não estamos suportando mais as pessoas, estamos incomodados com as falhas dos outros. Às vezes nós levamos essa intolerância para todo lugar, para o trabalho, para a igreja e até a nossa casa, vivendo muitas vezes em desamor, irritados, por qualquer coisa, irritados, sem paciência. A proposta nossa é que nós possamos pensar nesses textos como a vontade de Deus para nós. Se nós tivermos mais amor no nosso lar, se nós aplicarmos esse princípio bíblico, servir uns aos outros, se nós estivermos um pouquinho mais tendo humildade, e aí se aplica não só ao lar, mas em todo lugar, aprendendo a conviver melhor, respeitando o nosso próximo, cobrando menos do nosso próximo, aproveitando as oportunidades para servir o nosso próximo, nós vamos perceber que a vida vai ficar muito melhor. Não é a primeira vez que vou falar isso, mas a nossa vida passa tão rápido, os nossos dias passam tão rápidos. As oportunidades que nós temos de ficar com os nossos irmãos são tão pequeninas, e às vezes a gente fica 10 minutos só com uma pessoa, e nesses 10 minutos nós arrumamos 10 motivos para achar alguma coisa errada, para nos irritar. A gente já olha para a pessoa, já repara na roupa, já acha ruim o perfume que a pessoa está usando, e se a pessoa falar alguma coisa aí, foi o fim. Irmãos, olha o que o texto disse: sede imitadores de Deus como filhos e andai em amor. A principal questão aqui, que somos chamados a imitar a Deus, é o amor. Andai em amor. E não é qualquer amor. Assim como Cristo
como também Cristo nos amou. E como que Cristo nos amou? Se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, será que eu consigo amar o meu próximo, se eu não estou conseguindo nem tolerar o perfume do meu próximo? Como eu vou amá-lo a ponto de entregar a mim mesmo, a minha própria vida, pelo meu próximo? E o texto de Efésios 5:21, ele nos chama a atenção, porque se os irmãos perceberem, Efésios 5:21, ele é o último versículo do capítulo 5. E depois, o último versículo, desculpa, irmãos. O último versículo, antes de começar todo o texto que fala sobre a família. Então ele começa, capítulo 5, ele fala sobre o fruto da luz, as obras das trevas. E aí ele fala, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E a partir daí, ele vai falar sobre família. O lar cristão, marido, mulher, lar cristão, filhos e pais, servos e senhores. E a gente sempre vê que esse texto é como uma abertura. O princípio de um bom relacionamento, em casa, no trabalho, na igreja, é o sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Independentemente se é pai, se é filho, se é marido, se é mulher, essa vida em comunhão uns com os outros é uma vida de sujeição, sujeitando-nos uns aos outros. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E eu achei muito interessante começar por Lucas 14. Como eu disse no momento da oração, é tão bom ver a simplicidade de Jesus. Quando a gente lê esse texto, parece que você vê Jesus falando. Repare que ele diz o seguinte: Jesus estava lá num lugar e ele vai notar que os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então ele dá uma lição. Quando fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou, e também ele te diga, dá um lugar a este. Então, quando você for convidado, não sente no primeiro lugar. Pode acontecer de chegar alguém, talvez mais importante, uma pessoa mais que precisa desse lugar, uma pessoa idosa, uma pessoa realmente que é a dona do lugar. Ele diz, pelo contrário, quando fores convidado, vai e toma o último lugar. E aí o princípio é muito bom, porque o último lugar não tem mais jeito, né? Só se mandar você para a rua. E quando você se põe no último lugar, quem se humilha não tem jeito de ser humilhado. Alguém fala, fui humilhado. Então você não é humilde, porque o humilde já é aquele que se sente o mínimo. Quem se humilha é só aquele que se exalta. Esse que se exalta será humilhado. Mas o que se humilha só tem jeito de ser exaltado. Sente no último lugar, alguém vai perceber que você está se colocando de uma forma submissa, de uma forma humilde. E quem sabe lá, alguém resolva te convidar para vir à frente, para sentar mais na frente. Provérbios 25 traz uma situação bem parecida. Provérbios 25, 6 a 7, quando diz, não te glories na presença do rei, nem te ponhas no meio dos grandes, porque é melhor que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhados diante do príncipe. Então é uma situação parecida. Imagine um local cheio de autoridades, e você está lá no meio dessas autoridades. Você deve se colocar numa posição humilde. Aqui na linguagem de hoje diz, não se faça de importante. É melhor que depois te deem um lugar de honra do que você seja humilhado na presença das autoridades.
cheio de autoridade, você quer ficar lá na frente com as autoridades, vai logo chegar alguém, por favor, dá licença, que aqui é o lugar do prefeito, aqui é o lugar do fulano de tal mais importante. O mesmo princípio. Fato é que Jesus conhece o coração do homem, e essa preocupação egoísta de querer sempre o primeiro lugar de destaque. E o ensino é este, baseado nessa proposta de pensarmos, de ser servos uns aos outros, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O princípio é que nós precisamos realmente resistir a essa tentação de sempre querer as melhores posições, de aguardar os convites e até mesmo de ficarmos magoados, né, quando não somos elogiados por alguém. Nós não deveríamos ficar preocupados se o nosso trabalho não está sendo reconhecido, se nós não estamos recebendo a posição que nós acreditamos merecer. Todo que se humilha será exaltado, todo que se exalta será humilhado. Essa é a ideia de andar em amor. Nós podemos, irmãos, dar vários exemplos de como nós podemos manter essa posição, segundo esse ensino de Jesus, no lugar de sentar-se nos primeiros bancos, ter a humildade, no lugar de querer ser o melhor, de se importar com determinada situação, se colocarmos em humildade. Eu quero dar um exemplo, depois eu vou dar mais um exemplo para nós nessa noite. Questão da posição em relação aos bens materiais, aos primeiros lugares, em relação à nossa posição. Salmo 49 é um salmo que traz uma lição também muito importante para nós. Ele fala sobre a vaidade do homem vaidoso, que confia nas suas riquezas e que se orgulha das suas grandes fortunas. Salmo 49, versículo 6, dos que confiam nos seus bens, na sua muita riqueza. Na verdade, esse salmo, ele é um salmo de conforto aos mais pobres, aos humildes, que porventura, vendo aqueles homens poderosos, numa situação financeira maior, se sentem humilhados. E ele vai mostrar que essas pessoas que aparentemente são importantes, essas pessoas vão um dia morrer, um dia deixar todos os seus bens. Ainda que tenham dado nomes a terras, colocado o seu nome, né, na placa da rua, nos edifícios, eles irão morrer e deixar as suas riquezas para outros. Versículo 5, a palavra de conforto vem: mas Deus remirá minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Verdadeiro poder vem de Deus, não vem dos títulos, não vem do dinheiro, não vem de se achar importante. E aí vem, mais uma vez, o problema nosso, com a falta de humildade, com a falta de posicionamento nos últimos lugares. Nós nos preocupamos e valorizamos muitas coisas, valorizamos o que temos, valorizamos quem nós somos. E quem se apega muito a esse tipo de valor, ele vai começar a fazer comparações. E logo ele vai olhar, mas o outro tem mais, e o outro, ele é mais importante. E quem começa a pensar assim, logo estará se sentindo oprimido. Tentando buscar os primeiros lugares, ele pode ser levado lá para trás. O que o Salmo 49 vai ensinar é: que diferença isso fará daqui a 100 anos? Que diferença fará daqui a 100 anos a casa que você morou, os carros que você comprou, o salário que você recebeu, os cargos que você ocupou? Nenhuma. Se nós não confiamos em Deus,
Nós confiamos nos carros, nos cavalos. A única diferença que pode fazer é que nós vamos perecer e vamos deixar tudo isso aí. Salmo 62:10 diz: não confieis naquilo que extorquis, nem vos vangloriareis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Eu preciso ocupar uma posição de submissão em relação aos bens materiais. Não preocupar com os valores desse mundo. Sobre isso, o que eu acredito que ilustra mais é Marcos 8,36, quando diz: que proveito ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Uma posição de submissão diante das questões das riquezas. É só lembrar que Jesus disse no Sermão do Monte: não é a vida mais do que o alimento, o corpo mais do que as vestes? Eu preciso entender essa necessidade de buscar submissão diante das situações da vida. O que vale mais, né? A vida vale muito mais. As riquezas não valem nada. Esse Salmo 49, ele está exaltando ou demonstrando uma questão, né? Que as riquezas podem valer alguma coisa durante a vida, mas depois, na morte, elas vão ficar para outras pessoas. Mas pensando nesse mesmo princípio, nós encontramos uma questão. As riquezas, às vezes, não valem nem nesta vida. O exemplo de Eclesiastes 6:2, que diz que o homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, nada lhe falta, contudo a sua alma deseja. Nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que disso coma, antes o estranho come. Isso também é vaidade, grave aflição. Esse homem que tinha muitas riquezas e não consegue comer disso, você fica pensando, será que ele morreu? Será que ele ficou doente? O que aconteceu? Eu lembrei da história de um homem, John Rockefeller, um americano. Ele foi o primeiro bilionário do mundo. Só que ele era um homem que só realmente pensava em dinheiro, em conseguir mais posses. E disse que ele ficou muito doente, provavelmente por estar tanto buscando dinheiro. A enfermidade que atingiu esse homem não permitia que ele pudesse comer. Só podia comer bolachas de água e sal, meio copo de leite por dia. Quase não conseguia dormir, ficou muito magro e o médico disse que ele ia morrer logo. Agora você pensa, o homem mais rico do mundo, o primeiro bilionário, já não pode mais nem mal sair de casa, não pode se alimentar. A história desse homem diz que ele, nesse estágio de doença, começou a valorizar as pessoas e passou a ter uma nova perspectiva das riquezas. Não apenas acumular, mas distribuir. E ele começou a fazer doações, tantas doações, que se tornou um dos que mais doavam naquele tempo. Ele tem vários institutos de pesquisas, e depois que ele começou a doar, ele foi curado daquela enfermidade. Foi curado da enfermidade. Então você vê, uma pessoa não precisa nem morrer, né, para não poder usufruir dos seus bens. E aqui a grande lição de alguém que usufruiu desses bens, e aí na hora da enfermidade ele aprendeu a separar, a dividir esses bens. Devemos ter uma atitude de humildade em relação à questão das finanças, não apenas preocupar